Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo aquilo que tinha se passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não reconheceram o Senhor. Perguntaram então: de que estás falando pelo caminho? Por que estão tristes? Perguntou o Senhor. A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante do povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram. E Jesus então disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo aquilo que anunciaram os profetas. A começar por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava o que dele se achava dito em toda a Escritura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nós estamos na 8ª da Páscoa. E o Evangelho de hoje, que vai se estender até amanhã, inclusive, fala dos discípulos de Emaús. É interessante que os discípulos de Emaús não conseguem reconhecer o Senhor. Essa é a primeira coisa que a gente pode colocar assim como algo a ser pensado nesse Evangelho. Como que pode, meu Deus do céu, se os discípulos conviveram com Jesus, se eles conheciam Jesus, como que agora não reconhecem o Senhor? Como que não reconhecem? Sabe que a explicação de Jesus agora ressuscitado está com o corpo glorificado poderia ter sim uma aparência diferente. Agora, a gente poderia até dizer: quantas vezes nós caminhamos ao lado de Jesus e não o reconhecemos? Porque Jesus está presente através de uma pessoa que está passando fome, através de uma pessoa que está doente, através de um preso. É ou não é assim? Ele mesmo vai dizer: eu estive fome e não me destes de comer, estive com sede e não me destes de beber. E aí alguém pode dizer: mas Senhor, quando foi que nós estivemos tão necessitados? E a palavra chega a dizer: eu estava nu e não me vestistes. E aí Jesus vai dizer: todas as vezes que não fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que não fizestes. Sabe que essa palavra, ela toca no nosso coração, e eu estou aqui lembrando dela por causa do Evangelho de Lucas de hoje, no capítulo 24, porque eles não reconheceram o Senhor. E Jesus começa a explicar a Escritura e começa a mostrar para eles que já no Antigo Testamento havia os profetas anunciado que o Messias iria ressuscitar. Então, eles não estavam acreditando nem na Sagrada Escritura. Sabe que nós também somos assim? Porque às vezes, a Sagrada Escritura, ela traz para nós verdades que, na hora de crermos de fato, a gente acaba não acreditando. Até mesmo quando falece um ente querido, por exemplo, a palavra de Deus fala da ressurreição. Mas às vezes as pessoas se desesperam de tal maneira como se não houvesse. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Mas quando chega um problema de saúde, por exemplo, ou quando a gente está passando por uma crise existencial, a gente parece até esquecer que o nosso Deus é o Deus do impossível. A pergunta é: você crê ou não crê no ressuscitado? Hein? Crê ou não crê? Receba a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, novena hoje com transmissão ao vivo na Paróquia São Rafael Arcanjo. Assista ou venha participar presencialmente. Você é convidado. Fique na paz.